Grande vitória pensar que essas doenças transmitidas aí, o Aedes aegypti, que transmite, né, um hospedeiro de tantas doenças que vitimou muita gente, fez outros tipos de vítimas, né, por exemplo, a microcefalia lá atrás. É uma vitória, não é, Rodolfo? É uma grande vitória, especialmente se você pensar que é a primeira vacina contra o mosquito desenvolvida no mundo e uma iniciativa da UFMG, né, uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa. Isso nos honra muito e é claro que a gente tem essa expectativa de que esse produto venha a chegar ao mercado, né, para que as pessoas tenham uma transformação importante na sua vida, isso seja um benefício social importante, porque, como você ressaltou, a gente, tendo uma vacina contra o Aedes aegypti, ele é o elo de transmissão de várias doenças. Você citou aqui algumas: dengue, zika, chikungunya, tem outras. São várias outras, né? Tem várias outras. Ele pode transmitir aproximadamente quantos tipos de doenças? São várias, são dezenas de arboviroses. Muitas não estão aqui ainda no Brasil. Isso é um ponto importante que você está chamando a atenção. Porque para cada doença, tradicionalmente, a gente, se quisesse proteger as pessoas, nós queremos que as pessoas sejam protegidas. Então a gente deveria ter um tipo de vacina para cada doença. E essa tua pergunta é importante porque a vacina que nós estamos desenvolvendo, eliminando o Aedes aegypti, a gente não precisaria necessariamente ter uma vacina para cada doença transmitida por ele. Então já estaria ali atacando a transmissão delas. Então, se corta aí essa transmissão, acabou a história. É esse elo entre a doença, entre o inseto que tem o patógeno que causa a doença e o homem. Se você quebrar esse elo, esse ciclo aí, acaba o ciclo. Agora, Rodolfo, como e de que forma consiste essa pesquisa? Como vem sendo estabelecida, as linhas de ação dela e até mesmo quando essa vacina, isso poderá chegar ao mercado, esse tipo de ação já chega ao acesso da população? Essa vacina ela foi desenvolvida inicialmente contra a leishmaniose visceral canina. Foi um outro tipo de vacina. O objetivo inicial era fazer com que os proprietários de cães que tivessem o seu animalzinho infectado não precisassem fazer eutanásia e, se optasse por fazer o tratamento, isso fosse feito de forma segura, sem causar qualquer prejuízo à saúde pública. Porque hoje é preconizado a eutanásia. Então a gente fez uma vacina há 8 anos atrás, começamos um estudo, e a gente desenvolveu a primeira vacina também contra o inseto transmissor da leishmaniose visceral. Isso vai possibilitar os proprietários de cães a manterem seus animais sem ter risco para a saúde pública. Saudáveis, né? Isso. E o sucesso foi tão grande, a gente resolveu expandir um pouco os horizontes. E iniciamos esse projeto, que é a vacina para o Aedes aegypti. Ou seja, nós tivemos uma surpresa muito boa, que o caminho que nós iniciamos lá atrás para a vacina contra a leishmaniose visceral deu certo também contra o Aedes aegypti. E esse estudo ele começou, se pensar uma vacina contra um mosquito, né, que é um organismo mais complexo. Às vezes a gente não consegue fazer uma vacina contra um micro-organismo. Como é que a gente vai fazer uma vacina contra um inseto? É uma coisa estranha, né? Às vezes, em princípio. Então a gente precisava de demonstrar cientificamente que essa vacina ela teria alguma ação. Esse tipo de estudo a gente chama de estudo de prova de conceito. Então nós fizemos uma vacina rudimentar. O que é essa vacina rudimentar? Ela não consegue ser produzida em larga escala. A indústria não consegue produzir milhões de doses. Mas ela serviu para a gente demonstrar se a vacina poderia ser segura para ser administrada, ou seja, ela não induz nenhum efeito colateral grave. A gente não quer receber uma vacina que vai causar uma inflamação muito grave, vai ulcerar, vai causar um transtorno muito grave para a gente, porque, né, a gente tem que trabalhar, etc. As nossas atividades precisam ser mantidas. Então, a preocupação é essa. A vacina ela tem que ser segura. E a segunda é uma preocupação óbvia, ela tem que ser efetiva. Ou seja, para o nosso caso, essa vacina ela tem que interferir na vida do inseto, do mosquito, do Aedes aegypti. Hoje, dentro dessa pesquisa, assim, dentro desse teste para ela aí, já há quanto tempo vem sendo feito e o que já se alcançou de êxito já para que a própria indústria já produza o que for possível dela?
Esse estudo ele foi desenvolvido, ele vem sendo desenvolvido pela Marina Rodrigues, ela faz doutorado comigo aqui no programa de pós-graduação em Biologia Celular do ICB, aqui da UFMG. E, olha, uma pergunta importante é, quer dizer, até que ponto que está, né? E, quer dizer, quando que a sociedade vai ter esse benefício? Você me dá a oportunidade de falar, de comentar muito brevemente de um momento muito crítico que a gente está passando. No país, essa crise econômica grave, ela afetou e está afetando os recursos disponíveis para aplicar os em investimentos ciência, aí em nas tecnologia. pesquisas, né? Sem dúvida. Então, hoje nós temos uma situação de falta de investimento em ciência. E eu queria te dizer que daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, quem está nos assistindo agora poderia ter acesso a essa vacina, mas se nós não mudarmos esse cenário, se os nossos governantes não entenderem que isso é investimento em ciência e não gasto, se eles entenderem isso, não só o trabalho que eu estou fazendo, vários outros colegas com outras iniciativas, isso vai movimentar a economia do nosso país. É isso que a gente quer. E isso... até a gente vê ali, Rodolfo, me permita, ali só para destacar aí o nosso telespectador enquanto eles te ouvem, né? Algumas fotos aí dos pesquisadores, né? Ali sobre essa pesquisa, o trabalho de vocês, né? Exatamente. Aí o nosso grupo tá fazendo um experimento nessas imagens e são as bancadas de trabalho onde essa mágica, né, de fazer ter uma ideia, desenvolver essa ideia e testar, ela acontece nessas bancadas do nosso laboratório. Quando aí, eu acho que no ano passado ou no ano retrasado, se não me engano, foi autorizada uma vacina até importada, se não me engano, da França, para combater a dengue. Não é isso? Essa vacina aí, né, que está sendo desenvolvida aí pela UFMG, por vocês, isso é um projeto pioneiro em termos até de mundo também e que coloca o nosso plano de pesquisa, de educação ali num patamar bem alto, não é, Rodolfo? É verdade. A gente está trabalhando dentro de uma abordagem que não é só exclusiva do Brasil. Na região intertropical, a gente tem um clima favorável para ter insetos hematófagos que se alimentam de sangue. Essa vacina poderia ter ação. E por ser uma abordagem ainda pioneira no mundo, né, eu tenho certeza que isso pode contribuir. A gente tem que trabalhar ainda mais, desenvolver um pouco mais, a gente precisa de investimento para isso. Eu tenho certeza que vai contribuir não só para o nosso país. E essa vacina que você citou, a vacina que nós estamos desenvolvendo, ela poderia perfeitamente ser associada a essa vacina que já está no mercado. Porque o indivíduo ele poderia ter um benefício dele não se infectar, por exemplo, a dengue, e também contribuir para eliminar o inseto transmissor. Essa vacina, então, a funcionalidade nós tomamos a aplicação dessa vacina e, para frente, o mosquitinho, se nos picar, né? Aí nós contaminamos ele? Essa é uma pergunta importante, né? Como é que funciona essa vacina, uma vacina contra o mosquito? Essa vacina ela é feita com elementos, proteínas do inseto. Então você injeta e a pessoa, o indivíduo que receber essa vacina, ele vai desenvolver anticorpo contra o mosquito. Acontece que é um mosquito que se alimenta de sangue. E no momento que ele se alimentar de sangue, junto com o sangue, ele vai ingerir os anticorpos contra ele próprio. E esses anticorpos dentro do trato digestivo, do digestório do inseto, do mosquito, ele se liga e isso causa uma alteração da fisiologia do inseto. O que significa isso? Significa que nós já tivemos esse dado, estou falando para você aqui em primeira mão, 1/3 dos mosquitos vão morrer. Ou seja, ele se alimenta, a gente tira de circulação 33% aproximadamente do Aedes aegypti. Esse dado é importante porque o Aedes aegypti ele tem a capacidade de as fêmeas de se alimentarem, depois que se alimenta, coloca os ovos e elas não morrem, como muitos insetos fazem. Elas conseguem voltar, às vezes, na mesma pessoa ou em outras, isso é um problema, porque se ela tiver com algum vírus, tiver com dengue, ela tem a chance de contaminar várias pessoas e faz uma nova alimentação. Então ela tem uma capacidade de se alimentar de várias pessoas. E a gente retirando mais ou menos 30% já na primeira alimentação desse mosquito, isso é um dado que nos deixou muito interessados e otimistas, né? Claro. Quanto ao produto final para um país especialmente. Mas não é só isso, Sérgio, olha que interessante. Até dimensões continentais. É claro.
E a gente seguiu o ciclo inteiro. Os que sobrevivem, os mosquitos que sobrevivem, eles colocam menos ovos. E o ciclo dele ele sofre uma interferência. Isso significa dizer o seguinte: nós acompanhamos o ciclo inteiro do mosquito e a gente tem uma redução de 60% da quantidade do Aedes aegypti a cada geração do inseto. Então, se você imaginar que a gente vai imunizar toda a população do nosso país, ao longo de um ano, a gente vai reduzindo a cada geração do inseto 60%, a gente espera que a quantidade de insetos seja tão pequena, que a chance dele encontrar uma pessoa infectada, adquirir a infecção e transmitir para um outro é baixíssima. Então isso é compatível com essa ideia de bloquear. Se olhar ainda na associação com aquela vacina contra a dengue, por exemplo, diminui ainda mais ainda. É claro. Aí é possível. E aí nós temos a associação de dois benefícios. A pessoa vai ficar protegida contra a dengue e ela vai eliminar a transmissão interferindo com o Aedes aegypti. E isso é uma coisa interessante porque a nossa vacina, ela não impede que a pessoa se infecte. Ela vai se infectar, a pessoa. Se o inseto estiver infectado, ela vai se infectar com zika, com dengue. Mas ela vai interferir. Esse é um efeito que nós chamamos de efeito de rebanho. Tem que imunizar a população toda. Isso, mas ela vai interferir com a dinâmica de transmissão do mosquito. Então... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.